Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e nessa aula a gente vai trabalhar sobre funções de duas variáveis. Em particular, a gente vai falar de curvas de nível, gráfico e limite de duas variáveis. A gente vai começar com essas três funções, vai calcular a curva de nível e ver o gráfico no GeoGebra. Depois a gente vai fazer uma breve revisão de limites em uma variável e a gente vai passar para limites em duas variáveis. Alguns limites existem, outros não. A gente vai ver as principais técnicas para calcular limites em duas variáveis. Se você gostar do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. A f de x era x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 25. Eu queria calcular a curva de nível 0. O que é? F de xy igual a 0. O que eu vou ter? Eu vou ter x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 25 igual a 0. Eu sei que x ao quadrado é maior ou igual a 0. Dividido por 9 continua maior ou igual a 0. E o y ao quadrado também é maior ou igual a 0. Os dois são maior ou igual a 0. Eles só vão ser 0 se os dois forem 0. Então eu vou ter que o x e o y vai ter que ser o 0, 0. Se eu pegar o C1, vai ser o f de xy igual a 1. Então, meu x ao quadrado sobre 3 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 5 ao quadrado igual a 1. Esse é uma elipse, não é? No x passa pelo 3 e menos 3. No y passa no 5 e no menos 5. Aqui de verde vai ser o meu C1. Aqui no centro, o 0, 0 vai ser o C0. Falta eu calcular o C4. É o f de xy igual a 4. Então, fica x ao quadrado sobre 3 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 5 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. A elipse tem que ser o quê? Não tem que ser... Vou escrever aqui embaixo. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado sobre y ao quadrado igual a 1. Para ser minha elipse. Então, eu vou fazer essa equação ter a cara da equação reduzida da elipse. Opa, aqui eu coloquei o contrário. Que é y ao quadrado
sobre b ao quadrado. Então, eu vou passar esse 2 ao quadrado dividindo. Então, fica x ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais y ao quadrado por 5 ao quadrado, 2 ao quadrado, igual a 1. Se eu quiser simplificar, fica x ao quadrado por 6 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 10 ao quadrado, igual a 1. Então, agora eu consigo desenhar a elipse. No eixo x, vai passar pelo 6 e menos 6. E no y, 10 e no menos 10. Agora, cada quadradinho eu vou contar 2. Aqui é menos 6. Aqui é 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 10. E aqui também é 10. Vou pegar outra cor. Aí esse aqui vai ser o meu C4. O outro eu fiz de verde. Aqui é o menos 3 e o 3. Lá era 5. 5. Então, aqui 5. E aqui menos 5. Esse aqui vai ser mais ou menos o C1. E o vermelho lá no centro, o C0. Era bem tranquilinho, eu achei. Passa aqui para o GeoGebra. O Z é x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 25. Aí dá um paraboloide elíptico. Se vocês olharem, dá para ver que vai trocar o plano, esse de cinza. É o plano z igual a 0. Toca só na origem. Se eu fizer z igual a 1 e olhar a intersecção, ó, dá para ver que dá aquela elipse lá que a gente desenhou. E se pegar z igual a 4, dá essa elipse maior, tá vendo? A intersecção dá a elipse. Aí quando a gente projeta essa elipse lá no plano XY, lá no z igual a 0, que é a minha curva de nível. Então aquela curva de nível lá, aqui, significa que no 0, 0 está na altura 0. Nessa elipse, o gráfico está na altura 1. Que é o que a gente vê aqui, essa altura aqui embaixo, né? A altura 1. Aí, ó.
altura 1. Aquela elipse lá, o gráfico está na altura 1. E por último, essa elipse um pouco maior significa que a função está na altura 4. É essa curva aqui em cima, o plano de cima igual a 4, que dá a elipse maior. Tranquilo, pessoal? Lá da última aula, a gente tinha pego a função z igual a menos y mais x ao quadrado y menos 1. Daí a gente calculou as três curvas de nível. As três curvas de nível. Então a gente vai para o GeoGebra de novo. E vai desenhar aquelas curvas de nível. Deixa eu pegar elas aqui. Z igual a... Não, é y igual a x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. A outra é y igual a x ao quadrado menos 2. E a terceira é y igual a x ao quadrado menos 3. Tá vendo? São três curvas de nível. A primeira é o C. É o C0. Já nessa cor. Essa outra é o C1 ou Z igual a 1. E por último, a gente tem o C3 ou Z igual a 3. Deixa eu trocar de cor. Colocar aqui de verde. O C0, o que significa? Significa que o gráfico está na altura 0. C1 significa que o gráfico em cima dessa parábola está na altura 1. E no C3 significa que o gráfico em cima dessa parábola
está numa altura 3. Aí se eu pegar a função original era menos y mais x ao quadrado menos 1. Opa. Acho que eu apanhei aqui do GeoGebra. Deixa eu fechar ele e abrir de novo. Agora sim, o z igual a menos x mais x ao quadrado menos 1 menos y. Tá vendo? Olha lá a parábola que corta no 1. Tá na altura 0. Se eu pegar o z igual a 1, deixa eu trocar de cor. Pegar igual a 1, já dá uma parábola que passa pelo 2. Deixa eu pegar z igual a 2. Não dá pra ver a parábola do Z1 não, senhor. Peraí. Tá aqui. Do z igual a 1, você fala? Essa aqui? Isso, agora deu. Isso, agora deu. Isso. Na verdade, ela tá assim, igual a gente fez, ó. Aí tá aqui em cima a outra. Tá vendo? Ela... Opa. Aí, ó. Ela vai trocando. Z igual a 1. Z igual a 2. E a original, que é o Z igual a 0. Z igual a 1. E Z igual a 2, ó. Aqui ela está subindo, mas o certo ela está descendo. Aí. Certo? Positivo. Conseguiu melhorar um pouco a visualização? Vocês acham que ajudaram isto ou Sim, não? sim, sim. Ok. Vamos para as dúvidas. Vocês têm dúvidas? Não? Ah, não tenho não, professor. Tá tranquila a matéria? Tá Pra mim puxado? tá. Querem já começar a parte de limites?
Ou não? Uai, professor, pode, só que igual eu não vi os vídeos, porque o senhor tinha falado na terça que a gente ia manter funções, aí eu nem olhei limites. Sim, eu entendo. Aí a prova de terça vai ser funções ou limites? Funções. Vai ser funções ainda. Isto. Não, certinho então. Vocês têm alguma dúvida ainda do conteúdo de funções, curvas de nível e tal? Se quiser, eu faço mais exemplos também. Ah, faz mais um de curva de nível então, Eduardo, pra gente fixar. Se eu pegar essa função f, x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9. Se eu pegar C0, f de xy igual a zero. Então, eu vou ter x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado. Eu troquei aqui, troquei. X ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 igual a zero. Então, posso escrever x ao quadrado sobre 4 igual a y ao quadrado sobre 9. Se eu extrair as raízes, vou chegar aqui x sobre 2 é mais ou menos y sobre 3. Ou o meu y é mais ou menos 3x sobre 2. Se eu fizer o C1, vai ser o meu f de xy igual a 1. Então, é x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1. É uma hipérbole. Daqui a pouco a gente desenha ela. Se eu pegar o C menos 1, é o f de xy igual a menos 1. Então, x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 igual a menos 1. Se eu quiser trocar aqui, eu posso colocar menos x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a zero. Também vai ser uma hipérbole. Então, que jeito que eu desenho isto? Que eu marco 2 no x, menos 2 no y, tá 3 ao quadrado, então marco 3, menos 3, marco o retângulo, depois que eu marquei o retângulo,
Está mais ou menos. A outra reta que passa na diagonal do retângulo. Minha reta lá não era y igual a 3x sobre 2. Então, essa aqui de vermelho crescente é o 3x sobre 2. E essa outra decrescente é o menos 3x sobre 2. Então, essa aqui vai ser meu C0. O meu C1 é x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Ou é uma hipérbole aqui, embaixo, ou assim e assim. Aqui, qual que eu sei? Eu verifico se esse ponto pertence ou se esse pertence. Esse ponto aqui não é o 0, 3? 0, 3 fica menos 1 igual a 1. Então, não pertence. Esse é o 2, 0. 2, 0. 2 ao quadrado, 4 sobre 4, 1. Menos 0, 1. 1 igual a 1. Então, esse ponto aqui pertence. Se ele pertence, tá bem feio, mas meu computador já tá meio lento. Acho que eu não vou conseguir fazer muito melhor. Esse aqui é o C1. E o terceiro, o C menos 1 é essa equação. Eu posso verificar que o 0, 3, 0. Aqui fica 0, 3. 3 ao quadrado. 9 sobre 9, 1. 1 igual a 1. Então, esse ponto está na curva C menos 1. Essa é a C menos 1. Tá bem feio o meu gráfico. E essa aqui é a minha C menos 1. Aqui é o retrato das curvas de nível. C igual a 0. Significa que nessas duas retas, o gráfico da função está na altura 0. O C1 significa que nessa hipérbole, o gráfico está na altura 1. E nessa outra hipérbole, o gráfico está na altura menos 1. Se eu pegar o y igual a 3x sobre 2, ou menos 3x sobre 2, para ficar mais fácil, eu coloco aqui módulo de y. Módulo de y igual a 3 sobre 2 módulo de x. Tentar colocar as mesmas cores de lá. Ali estava em vermelho. Pois é x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Essa aqui de preto. É o C0, C1, falta o C menos 1.
menos x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Eu coloco de azul. Estão vendo aí as elipses? Aqui eu poderia colocar 4. Ficava uma elipse mais afastada. Acho que eu consegui travar meu GeoGebra de novo. Entenderam? Então aqui, conforme as elipses forem afastando, vai estar mais... Aqui é o negativo, né? Vai estar mais baixo. Então era z igual a x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9. Daí, aqui é um menos, né? Aqui é um sinal de menos. Aí, ó, cortando o plano XY, a altura Z. Era para ser duas retas, aqui está um pouco roubado. Mas vocês dão para ver que, tirando aqui o centro, ele é bem uma reta, né? Eu posso fazer o Z igual a 1. Vai dar uma parábola. E o Z igual a menos 1. Que dá uma parábola lá embaixo. Então, uma parábola em cima, de um jeito, embaixo, o contrário. Que é o que eles chamam de sela de cavalo. Aqui onde a pessoa coloca as pernas, ela senta aqui no meio. Não parece uma sela de cavalo, de certo modo? Só colocando as duas. Aqui é uma. E embaixo a outra. Certo, pessoal? Vamos falar um pouco de limites. Lembra lá do cálculo 1? Se eu tivesse limite quando x tende a 1. De x ao quadrado mais 2x mais 3. O que eu fazia? Nesse caso, eu poderia substituir. Ficaria 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3. 1 mais 2 mais 3... 6.
Se eu tivesse um limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, o que eu fazia? Eu fatorava o numerador, fazia o limite quando x tende a 2, x menos 2, x mais 2, e divido por x menos 2. Tem x menos 2 no numerador e denominador, eu cancelo eles. Fica o limite de x tende a 2, de x mais 2, 2 mais 2, 4. Lembraram mais ou menos disso? 3. Se eu tivesse raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, o que eu fazia? Eu não tinha que multiplicar pelo conjugado? Raiz de x mais raiz de 3 dividido por raiz de x mais raiz de 3. Então, ficaria o limite quando x tende a 3. Raiz de x menos raiz de 3 vezes raiz de x mais raiz de 3 é o quadrado do primeiro, que é x, menos o quadrado do segundo, que é 3. E o numerador eu só reescrevo. X menos 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3. Eu tenho x menos 3 no numerador e no denominador. Eu posso cancelar eles. Então, fica limite de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Agora eu posso substituir. Substituo, né? Fica 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3. Então, fica 1 sobre 2 raiz de 3. Se eu ir lá para o GeoGebra, escrever f de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 4. X menos 2. O que eu vou ter? Aqui não funciona. Mas essa função está definida, exceto no 2. No 2 aqui tinha que estar uma bola aberta. Significava que a função era igual a y igual a x mais 2, exceto naquele ponto 2,4. Isto. A função que eu estou calculando lá o limite, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, que é esse limite 2, ela é igual à função x mais 2, exceto no 2. Mas a ideia do limite não me importa quanto que ela vale no ponto, só importa o que vale na vizinhança. Aí com isso a gente pode pensar em limites em duas variáveis.
Se eu pegar z... Cadê? Z igual a xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá vendo que essa função ela tem valores? Se eu pegar uma reta aqui em cima, ela vai cruzar o gráfico, o eixo Z, na altura, sei lá, ó, acho que é meio, né? Mas se eu olhar ao contrário, cadê? Tá vendo que aqui eu tô de ponta cabeça, ó. Eu virei. Mas a ideia é que lá perto da origem tem curvas que estão se aproximando valendo meio e outras que estão valendo menos meio. Ou se eu pegar aqui o eixo x tanto quanto o eixo y, dá zero. Aí com isso eu vou ter algumas ideias para calcular esse tipo. Acho que eu não coloquei o gráfico aqui, né, para vocês. Desculpa, gente. Quando é assim, vocês avisam que eu já volto rápido. Aqui, se eu pegar xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, vai ter esse gráfico. Dá para perceber que nessa diagonal aqui, vai interceptar lá o eixo x, o eixo z, que é esse de azul, na altura meio. Só que tá vendo o eixo verde, que seria, sei lá, o eixo x ou o eixo y, ele faz parte do gráfico. Então também cruza o eixo z no zero. Então parece que a função no 0, 0 ela fica próximo de vários valores. Conseguiram visualizar mais ou menos? Tá vendo, ó? Que ela fica estranha perto da origem. Parece que ela tem vários valores. Aqui está inclinado, conforme vai chegando lá perto da origem, vai ficando mais inclinado. Aqui dá para ver melhor, ó. Aqui nessa curva está um pouco inclinado, na próxima está um pouco mais inclinado, e assim vai. Parece que lá perto ela pula. Parece nem que é uma função. Aí, utilizando essa ideia, a gente vai calcular esse limite aí. Pegar o limite quando... Agora não tenho mais uma variável, tem duas. Quando xy tende ao 0, 0. De xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu pegar o caminho x igual a 0, se eu pegar o x igual a 0, sei lá, se eu chamar isso aqui de f de xy, vai ficar o quê? F de 0,y é 0 vezes y
dividido por 0 ao quadrado mais y ao quadrado. 0 vezes y, 0. Então, o limite quando y tende a 0 de f de 0,x vai dar 0. Se eu pegar o caminho y igual a 0, que eu vou ter o f de x,0 é x, o y vale 0, dividido por 0 ao quadrado, mais y ao quadrado, que também dá 0. Então, meu limite quando y tende a 0 de f de x,0, aqui é o contrário, né? Aqui é 0,yx,0, também vai ser o limite de 0, que vai dar 0. E se eu pegar o caminho x igual a y, então eu vou ter, sei lá, f de x,x é quem? É x vezes x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então dá x ao quadrado sobre 2x ao quadrado, dá meio para x diferente de 0. Então, agora que eu vou colocar o limite, quando x tende a 0 de f de x,x, é o limite, quando x tende a 0 de meio, que dá meio. Então, achei um caminho que dá 0, o limite, e um caminho que o limite dá meio. Daí eu tenho um teorema, nem está nessa apostila. Mais ou menos assim. Se limite de f de x, y, quando x e y tende a um x y tende a x0, y0 igual a L se ele existe, então para qualquer caminho, sei lá, gama de AB no R2, mas seria no domínio da F que está contido no R2, contínuo com gama, sei lá, de T0 igual a x0, y0. Deixa eu ver o que eu escrevi. Teremos o limite de f de gama de t quando t tende a T0, também vai existir e vai ter que ser 0. O que isso significa? Para qualquer caminho que eu pegar, o limite vai ter que existir e ser igual ao limite da f.
Então, se eu achar dois caminhos que os limites são distintos, esse caminho aqui não pode existir. Aqui ficou mais ou menos assim. Se encontrarmos dois caminhos nos quais os limites são distintos, teremos que o limite não existe. Então, estrela aqui. Ou que dos limites não existe. Voltando lá para a apostila, tem essa proposição fala, se eu tiver um limite que pode ser escrito como um produto, se o limite da primeira for 0 e a outra função for limitada, então o limite do produto vai ser necessariamente 0. Então, vamos pegar esse exemplo, x² y dividido por x² mais y². Aqui eu acabei nem terminando, né? Deixa eu terminar aqui. Como encontramos dois caminhos nos quais os limites são distintos, segue que limite, qual que era? Esse aqui. Quando x e y tende ao 0, 0, e xy sobre x² mais y², ele não existe. Certo? Então, voltando para o outro exemplo. Exemplo 9.4. Limite quando x e y tende a 0, 0. De x² y sobre x² mais y². Ele é bem similar ao anterior, só que a gente lá era x vezes y, aqui tem x² vezes y. Só aumentar do x para o x², esse limite vai existir.
Todo mundo concorda que o x ao quadrado é maior do que zero? E o y ao quadrado também é maior do que zero? Então, x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais zero. Ele é menor do que x ao quadrado, zero é menor do que y ao quadrado. Então, posso somar ele aqui. Então, x ao quadrado é menor do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Reescrevendo aqui embaixo, x ao quadrado menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Poderia aqui observar ainda que eles são maiores ou iguais a zero. Se eu pegar o x ao quadrado, dividir por x ao quadrado mais y ao quadrado, o numerador é menor ou igual que o denominador. Então, isso aqui é menor ou igual a 1 e é maior ou igual a zero. Aqui, xy diferente do 0, né? Então, meu x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é limitado. Então, se eu pegar f de xy igual a x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, é uma função limitada. E se eu pegar g de xy igual a y, eu tenho que o limite, quando xy tende ao 0, vou escrever aqui, de g de xy é 0. O limite que eu tinha não é a g vezes a f vezes a g? Assim. Limite quando x tende a 0. xy tende a 0. X ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes o y. Esse aqui a gente viu que é limitado e esse tende a 0. Aí o teorema, deixa eu trocar aqui. A proposição fala, se uma função tende a 0 e a outra é limitada, então o produto dá 0. Então, voltando para cá, uma limitada, outra tende a 0. Meu limite é 0. Esse exemplo, bem similar. Se eu pegar o x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, é limitado, não é? Esse é limitado. E o x vezes y se eu pegar aqui o limite, quando xy tende a 0, de x vezes y dá 0. Então, eu consigo escrever esse limite como uma função limitada vezes outra que tende a 0. Chamar ele de i. O meu i é igual ao limite quando xy tende a 0, de quem? De x ao quadrado
sobre x ao quadrado vezes y vezes xy. Opa. Essa aqui é limitada. E essa tende a zero. Uma limitada vezes uma que tende a zero. O limite dá zero. Se eu pegar esse limite de x à quinta dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. A ideia vai ser transformar entre uma função que tende a zero e outra limitada. Quando eu provei que aqui a função era limitada, o x ao quadrado do numerador e do denominador era o mesmo, não era? X ao quadrado e x ao quadrado. Porque o de baixo é o de cima acrescentado y ao quadrado. Então, aqui eu tenho x à quarta. Eu tenho x à quarta. O x à quarta é maior ou igual a zero. E o x à quarta é menor ou igual que x à quarta mais y ao quadrado. Y ao quadrado é positivo. Se eu somar ele alguma coisa, ele vai fazer essa coisa crescer, não vai fazer ela diminuir. Então, x ao quadrado mais y... Não, x à quarta mais y ao quadrado é maior do que x à quarta. Então, se eu passar esse para lá dividindo, fica x à quarta sobre x à quarta mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Então, essa função aqui é x à quarta sobre x à quarta mais y ao quadrado é limitada. Voltando lá para o limite. Limite quando x, y tende ao 0, 0. X à quarta dividido por x à quarta mais y ao quadrado sobrou um x. Essa aqui a gente viu que é limitada. E essa aqui claramente tende para zero. Uma limitada, uma que tende para zero. O limite dá zero. Vocês querem fazer esse item A, que é similar? Sim, vamos fazer. Tem aqui uma outra propriedade que não sei se vocês vão dar conta de fazerem sozinho. Observação. Tem o xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado é limitado. Tem essa propriedade que vocês podem utilizar. Certo? Voltando lá para o PDF. Mas vocês calculam esse A. Vou dar uma saidinha aqui, 2 minutos. Pegar uma água. E já volto. Oi, Eduardo, beleza. A primeira dá y igual a 2? Espera lá.
É para calcular o limite. Não é isso? É sim. É o limite para calcular o x e o y quando ele virar zero. É para utilizar... Ué, É para utilizar a propriedade que fala que uma limitada vezes uma que tende a zero, o limite dá zero. Então você tem que separar entre uma função limitada e outra que tende a zero. Quem que é limitado? Não falei aqui na observação. Aqui eu falei na observação que xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é limitado. A função que eu tenho, não tenho xy. Cadê? Deixa eu escrever ela aqui. Xy, x mais y, x mais y dentro da raiz sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu posso separar xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, essa é limitada, vezes o que sobrou, x raiz de x mais y, limite quando xy tende a 0, 0. Essa primeira é limitada, essa segunda tende a 0. Uma limitada vezes uma que tende a 0, o limite dá 0. Vamos para o item B. Limite quando xy tende a 0, 0 de x ao quadrado raiz de y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz. O que a gente sabe? A gente sabe que x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é limitada, não é? Se uma função é limitada e eu aplicar a raiz nela, ela vai continuar limitada. Então, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é limitada. Eu posso separar em duas raízes. Ficaria a raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é módulo de x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser, aqui faltou raiz, vai ser limitada. Agora, eu consigo escrever o limite utilizando essa função aqui que eu tenho. Se eu fizer módulo de x vezes módulo de x, é a mesma coisa que x ao quadrado, não é?
Vou fazer mais um passo antes. Módulo de x mais o módulo de x. Produto do módulo é o módulo do produto, então é módulo de x ao quadrado, só que x ao quadrado é sempre positivo. Ele sai para fora do módulo positivo. Então lá o limite 1 que eu tinha, eu posso escrever limite quando x e y tende ao 0, 0 de módulo de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ficou muito feio, deixa eu escrever de novo. X ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz, um denominador, vezes quem? Faltou um módulo de x, vezes raiz de y. Isso aqui é limitada, que a gente já viu. E esse produto tende a 0. Uma limitada vezes uma que tende a 0. O produto dá 0. Para a atividade avaliativa, fica funções e curvas de nível, e para a próxima aula, apostila, qual da apostila? Apostila 9, o 10 e o 11. Deixa eu ver as videoaulas. Aí tem lá, as videoaulas tem a parte funções de duas variáveis. Aí vocês assistem essa parte também, que vai até a limite continuidade. Combinado? Aí por hoje é isso, pessoal. Abraço, bom fim de semana, bons estudos e até mais. Obrigada, professor, para você também. Bom fim de semana, bom descanso. Obrigado. Alô, Eduardo, boa tarde. Boa tarde.